Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Meu nome é Marcelo Meneghel, sou da M2MIT, e hoje nós vamos falar sobre o IBM Event Streams. Antes de começarmos, pessoal, um aviso legal a vocês. Esse webinar está sendo gravado e está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais. A gravação vai ser utilizada justamente para fins de controle de qualidade e para que outras pessoas possam assisti-las. Então, se você não está confortável em ter seu nome divulgado ou não concorda com isso, eu peço que desconecte agora e vamos dar início. Para a tarde de hoje, pessoal, temos uma agenda um pouquinho complexa, mas mesmo sendo introdutória, né? Que nós vamos falar sobre um conceito, uma arquitetura de integração muito emergente, que é o conceito de Event Driven. E vamos falar do IBM Event Stream e suas principais características. Ao final, as melhores questões serão lidas aqui ao vivo e as demais serão respondidas posteriormente por e-mail. Antes de falar do produto, só para lembrar o que é a M2MIT. A M2MIT é uma empresa de soluções em tecnologia. É uma empresa que pensa muito diferente, fora da caixa. Então, nós dizemos que a missão da M2M é conectar ideias, tá? E transformar o mundo através de um processo de melhoria contínua de pessoas. Então, a mensagem que nós passamos, seja através de engajamentos de design thinking, de técnicas de engajamento para design de soluções ou arquiteturas, tá? Nós conseguimos conectar essas ideias através das pessoas, tá? E fazer um processo muito interessante, seja por Academy, tem que lembrar que a gente tem uma grande vertical aí de capacitação, seja através de webinar, como estamos fazendo por esses dias, reuniões, sessões face-to-face, ou até numa modalidade de sala de aula ou remota, tá bem? Recapitulando, esse é o terceiro webinar de uma série de jornada de transformação digital. Eu preparei aqui o link para quem não participou, se quiser rever aí os webinars, né? A gente tem um webinar sobre API Economy, que é a forma que você expõe suas aplicações modernas. A gente tem também um webinar que foi agora semana passada, que falamos sobre o IBM Cloud Private, tá? Que é uma infraestrutura de multi-cloud. Então, vamos contextualizar as coisas, falando um pouquinho de o que é orientação a eventos, o que é o Event Driven, tá? Eu gosto de contextualizar as coisas porque eu tenho que trazer abstração para o nosso dia a dia. Então, a primeira coisa, o que é um evento, né? A ocorrência de um evento. A definição de um evento pode ser definida como uma alteração de estado, tá? Uma mudança de estado em algo. Então, um exemplo típico disso, imagina que você está na tua empresa, tem uma reunião com o cliente, você precisa viajar, pegar um voo, e aí você chega lá no aeroporto, passa pelo check-in, está próximo do embarque, você tem aquela mensagem de seu voo está atrasado, ou voo cancelado por N razões. Quem nunca passou por isso, né? Então, o evento é justamente a ocorrência de algo que altera o comportamento natural. Então, o que eu gosto de trazer para o mercado corporativo? Vamos falar do seu negócio hoje, da sua empresa. As empresas têm buscado, durante um processo de jornada de transformação digital, mudar a perspectiva. Então, ao invés de ser product-centric, ao invés de ser information-centric, elas estão direcionando para serem customer-centric. Então, aí eu acredito que vocês já tenham escutado muitas vezes o termo UX, né? Você melhorar o UX do teu usuário, melhorar justamente as formas que você interage. Isso é uma realidade. A gente vê que muitas empresas da Fortune 500, o número exato é 52% das empresas que estavam lá no ano 2000 não existem mais. Né? Então é assim, ou você se transforma e entra nesse público, ou você vai desaparecer. Então, qual que é a mensagem disso? Quando você lida com alteração de estado, com eventos, você tem que lembrar de uma palavra principal, que é engajamento. Tá? Então, imagine um cenário onde você tem uma solução que possa combinar as informações em tempo real e pegar essa informação
Então, vamos usar o exemplo de logística, né? Imagina que legal seria se você compra um produto, você agenda a entrega com data e horário marcado. E este produto entrou no carro para fazer a entrega da última milha lá na cadeia de logística. E através de sensores, você identificasse que essa entrega vai ser atrasada. Ou você se atrasou para chegar na tua casa e não pode receber, né? Que tal se você tivesse uma forma de falar, olha, eu não chegarei a tempo, vamos reagendar. Então, isso é uma ocorrência de um evento. Então, tudo que você pode melhorar de forma positiva ou impactar positivamente seu negócio, faz parte do que nós chamamos de engajamento. Tá? E eu gostaria de saber o que vocês acham disso. E eu tenho que, para falar de um produto orientado a eventos, apresentar um pouquinho sobre como a gente vem evoluindo. Tá? Então, a evolução do Event Driven, a primeira coisa que Event Driven é um padrão de arquitetura que justamente trabalha com produtores de eventos, alguma coisa que detecta esse evento, e o consumo e a reação em cima deste evento. Tá? Então, nós temos aí 4 elementos principais, e um ponto importante é quem produz evento. Evento pode ser produzido por pessoas, por ferramentas, tá? E por máquinas. E pelo próprio ambiente, pelo ecossistema. Então, ser event-driven, eu gosto desse slide porque resume bastante um modelo de arquitetura e tem muito a ver com o DNA da M2M, tá? Ser event-driven é como a gente, é ser diferente. Por quê? Porque quando você vai falar assim, eu vou trabalhar com a minha solução para que, ao invés de eu ter o meu dado armazenado lá em banquinho de dados, etc., e que eu grave essa informação a todo custo, e que a minha origem da verdade é um banco de dados, que pode ser relacional ou o que for, não, eu trabalho com um modelo neural, um modelo totalmente diferente, onde a minha prioridade, ela passa a ser trabalhar com os dados à medida que os eventos acontecem. Olha que interessante. Então, eu mudo o paradigma através de fluxos de processamento. E a minha prioridade com a informação é responder à ocorrência de um evento, e não simplesmente grava isso, depois eu vejo o que eu faço. Então, a gente está comparando 2 cenários ou 2 contextos muito interessantes no nosso dia a dia, que tem a ver com uma geração de pessoas e uma geração de clientes bem ativo que fala com experiência digital. Quem são eles? Os millennials. Tá? Então, o grande ponto dos millennials é que, como eles são uma geração totalmente conectadas, eles buscam, justamente através de estratégias digitais, entender o que é melhor para o seu perfil de consumo e pelo comportamento. E as empresas tradicionais perderam competitividade por justamente não capturarem esses eventos e essas ocorrências, tá, que estão ao redor. Então, um dos casos típicos, não sei se vocês já passaram por isso, como fornecedores ou como clientes, etc., é o caso da gamificação ou recompensa. Os millennials são muito antenados nisso. Então, eles buscam, por exemplo, uma empresa que, baseado no perfil de consumo, no uso, quanto mais usa, mais ele ganha. Tá? Então, isso é muito interessante. Mas é totalmente oposto de um cenário de banco tradicional, de um cenário de transporte tradicional, como a gente tem visto a imersão de vários aplicativos de várias empresas digitais, como, por exemplo, Uber, Netflix, etc., né, ou digital bankings. E aí, qual é o produto? Vamos falar do tema de hoje. Qual é o produto que endereça todo esse ecossistema de eventos? Né? Alguém falou Kafka, Apache Kafka? Apache Kafka é o cara, né? Ele fala protocolo de baixa latência, MQTT, muito comum em sensores. E o que é o Event Streams? O Event Streams é o Kafka corporativo, é o Kafka Enterprise, tá? Que foca justamente em você responder de forma ágil à ocorrência de eventos. Então, é um produto que possibilita que, à medida que a tua corporação está gerando insumos, dados, você
insira isso em um algoritmo, seja através de machine learning ou o que for, tá? E melhore a sua tomada de decisão e melhore indiretamente ou faça um impacto ao teu público-alvo, a experiência com o usuário. Então, exemplos que a gente tem. E se eu conseguisse correlacionar informações climáticas, justamente com informações de trânsito, né? Para saber se, ao invés de eu ir para o aeroporto na quarta-feira, é melhor eu ir numa sexta-feira, né? Então, para resumir em poucas palavras, o que é o IBM Event Streams? É uma plataforma, tá, de eventos que surgiu justamente em resposta à necessidade de transformação de um cliente tradicional para uma estratégia multicanal ou omnichannel, que trata o engajamento, tá, de um público que não é alcançado pelo padrão tradicional. Ou seja, padrão tradicional é o que nós chamamos de ultrapassado nos dias atuais. Isso tem a ver com o quê? Com jornada de transformação digital. E aí, qual que é o padrão do mercado hoje, né? Essa é a pergunta que eu gosto de fazer. Padrão de mercado, para quem é desenvolvedor ou arquiteto, é o Apache Kafka. É uma plataforma open source, tá, que faz a entrega de aplicações orientadas a eventos. E tem 3 pilares interessantes ou importantes. Ele distribui os eventos, ele faz o armazenamento desses eventos, através de fluxos históricos, né? E aí você pode impulsionar isso em Big Data, Analytics, ou colocar numa inteligência artificial. E o processamento, que são as triggers, que ele vai te dar algumas recomendações ou insights, né? Mas aí vem aquela pergunta, para quem já vem de um ecossistema de integração, para quem já conhece um pouco de todo esse ambiente, ele fala, mas cara, orientação a eventos não é apenas trabalhar com mensageria? E aí, escrevam no chat, o que vocês acham disso? Se é apenas mensageria, ou por que eu tenho uma plataforma hoje focada somente na abstração, na captura e análise desses eventos? Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos falar um pouquinho de cada um. Mensageria, pessoal, é um ecossistema. Nós temos aí várias disciplinas que endereçam. A principal plataforma para o conceito de message queuing, né, de enfileiramento de mensagens, é o famoso IBM MQ. Líder desde que surgiu, é a principal plataforma de mensageria usada aí nas principais instituições financeiras, toda a rede do sistema financeiro nacional roda em cima de MQ, todo o Nasdaq, toda a Bovespa, etc. E qual que é o principal ponto, a principal vantagem do Message Queuing? Message Queuing é uma camada de abstração de integração entre aplicações. E ela trabalha num modelo bem simples, né? É request e response. E trata os dados de uma maneira que garante a entrega. Você dispara a informação uma única vez, então é um pattern de integração, e você não precisa se preocupar em fazer acknowledge. Você fala assim, olha, você delega para a plataforma e fala, eu garanto que isso seja entregue no tempo. Manda uma vez, eu persisto, eu entrego para a aplicação B, quando a aplicação A quer falar com a B. Então, ele atua muito on behalf, né, em nome de. Exemplos típicos disso, transação financeira, quando você quer fazer um TED, quando você quer fazer um DOC, fazer uma operação de saque, tá? Isso passa através de uma mensagem e vai ocorrer no futuro. E aí vamos fazer a mesma analogia. E o Event Streaming? O que é o pattern de Event Streaming? Event Streaming, ele trabalha na ocorrência. A gente viu que um evento, né, alteração de estado, ele trabalha na ocorrência de alguma informação, de um dado. Então, trazendo uma analogia, Event Streaming trabalha com informações que já aconteceram, ou seja, é passado, em contrapartida, MQ trabalha com informações que deveriam acontecer, são no futuro. Então, um exemplo disso, saque concluído. Quem aqui, quando vai no ATM, não recebe um SMS? Essa solução é um tipo de solução que você resolve com Event Streaming. A ocorrência de um saque com sucesso gera um evento de saque que gera uma correlação e que faz com que você consiga justamente tomar uma ação. Imagina se ocorressem vários saques ao mesmo tempo em geografias diferentes. Isso é fraude, então você pode gerar um evento de bloqueio de cartão, ou um evento onde você entraria
numa análise de risco um pouco mais elaborada, ok? Qual que é a diferença do Event Streaming da IBM? É simples, a gente resolve aquela questão que o Kafka não faz, que a gente escala isso. Então, eu preparei para vocês um blueprint de arquitetura de Event Streams. E aí você pode aplicar qualquer caso de uso. Tá? E eu pergunto para vocês também se a sua arquitetura é preparada para eventos, ou se você quer tornar a sua arquitetura preparada para eventos. Tá? O grande ponto-chave aí seja um e-commerce ou seja uma aplicação de qualquer segmento, você tem 4 pontos principais, sem falar do backbone de eventos. Ponto-chave é aqui que o Kafka não funciona bem, o open source. Por quê? Ele é todo distribuído, requer máquinas, né, uma série de componentes a serem configuráveis, e para cada workload, para cada caso de uso, você tem que fazer um ajuste, uma parametrização diferente. Tá? Nós temos o que, então? A gente tem sensores ou componentes, sistemas ou apps mobile, né, que estão em tablets, smartphones, que são os emissores de eventos. Entendam que a origem dos eventos pode ser um veículo conectado, pode ser, como eu mostrei no outro webinar, um Raspberry Pi com sensores, pode ser devices industriais, entre outros, tá? Ele tem que ter uma plataforma robusta que transmita todos os eventos para um barramento de eventos. Enquanto você tem um barramento de arquitetura orientada a serviços, um barramento de APIs, por exemplo, para expor a sua inteligência de negócio, imagina que tudo isso está gerando eventos que não necessariamente são transacionais. Eles são eventos que eu não sei o que a outra aplicação vai fazer com essa informação. Então, em cima disso, eu aplico um fluxo de eventos, tá? Que é a organização ou a correlação. Este fluxo, entenda que eu posso fazer um simples filtro, uma taxonomia, ou eu posso colocar algoritmos de machine learning, inteligência artificial, para aí sim armazená-los de uma maneira mais inteligente e também disparar uma série de notificações ou ocorrências. Tá? Então, é uma arquitetura simples e robusta. Ok, pessoal? Então, o que eu gosto de falar? Resumindo em poucas palavras ou tirando a questão do não ser somente Kafka. A IBM lançou, tá, um produto que nós chamamos de Event Streams, que é o Kafka com um toque ou requinte da IBM, agregando valor a quem? É o negócio dos nossos clientes. Tá? E a M2M é o único parceiro no Brasil que tem a competência hoje e a habilidade de implementar. A gente foi nomeado como líder da tecnologia pela IBM Mundial. Isso é um mérito de esforço de longos anos de trabalho da M2M, e a gente está justamente trazendo isso para vocês e colocando os diferenciais. E aí vem aquela brincadeira, mas é maduro esse produto? Bom, desde 2015 a IBM injetou, né, ela inseriu no ecossistema o Kafka como protocolo para os sensores de IoT. Então, quando surgiu o projeto Bluemix, né, Bluemix é o IBM Cloud, né, era o nome antigo da solução. A IBM, ela começou a inserir justamente um ecossistema que fosse gerenciado em Kafka. Então, desde 2015. E ela incorporou em containers, em plataformas, em topologia, tá, e veio agregando valor. Tem que lembrar que o Apache Kafka, pessoal, ele surgiu em 2011, se eu me recordo bem. E aí ele se tornou um padrão, de fato, enquanto arquitetura. Tudo bem? E aí o que aconteceu em cima do nosso ecossistema? A IBM ela tem uma oferta de nuvem pública que possibilita com que qualquer cliente, independente do tamanho, possa fazer uso desse barramento ou desse backbone de eventos, que é o Event Streams. Então, a primeira pergunta que me fazem é, mas isso é uma solução IBM, é muito caro. Não, de novo, a IBM pegou uma solução open source e ela agregou valor, ela colocou algumas camadas. E a forma que você tem de implementá-la é numa estratégia de multi-cloud. Então, a primeira coisa é,
seguindo aqui à direita do monitor, né, nós temos a oferta pública. E essa oferta pública, ela pode estar rodando de forma isolada e com elasticidade, ou trabalhar com multi-tenant. E é na oferta pública que nós temos uma grande vantagem competitiva, que é a geodistribuição e geolocalização, que eu vou falar daqui a pouquinho. E agora, em setembro de 2008, olha que legal, a IBM, para quem estava no meu webinar da semana passada, eu falei sobre IBM Cloud Private, né? Então, você tem a oferta de rodar esse ambiente numa infraestrutura privada. E essa infraestrutura é atrás do teu firewall. Olha que interessante. Então, eu estou te entregando um container em cima de uma plataforma de nuvem que é escalável, que abstrai uma série de fatores e você já tem uma orientação a eventos. Faz sentido para você isso? Para mim faz. Eu acho que é um dos pontos muito importantes e é uma grande ruptura. Então, quando a gente fala de uma estratégia de multi-cloud, num processo de jornada de transformação digital, tem que lembrar que, para quem vem do Apache Kafka tradicional, ele estaria rodando ali umas dezenas de máquinas para ter um ambiente escalável, numa Azure da vida, numa AWS, dentro de seu próprio data center, ele teria que lidar com uma série de artefatos de configuração, uma série de sistemas operacionais, aplicar patch, criar camada de rede, abrir regra de segurança, fazer o upstream scale, downstream scale, que é justamente a quantidade de eventos que eu incorporo na minha topologia, e teria que ter uma equipe muito grande para gerenciar isso. E nesse tempo, o que acontece com o teu negócio? O cliente já foi lá e fechou com o concorrente. Desculpa, amigo, você não está sendo ágil. Então, o que a IBM fez? Ela empacotou isso e te entrega em um container. Ela te entrega numa infraestrutura de Kubernetes, que é o core, né, em cima de imagens Docker, para quem lembra do Cloud Private, com Helm Chart. Então, ela te entrega um ambiente pronto para uso, que é a nossa oferta em cima do IBM Cloud Private. Mas se você tivesse uma estratégia multi-cloud, você consegue rodar dentro de casa e fora de casa? Com certeza. E um detalhe importante, com a mesma experiência, mesmo UX e o mesmo padrão de configuração. Então, a gente tem como configurar via linha de comando e temos como configurar via console gráfica. Olha que legal. Falando um pouquinho do Event Streams. Então, ele é um Helm Chart, tá? Ele já está lá no repositório do IBM Cloud ou do IBM Cloud Private. A gente fala que o deployment dele é tão simples que você faz o deployment em 3 cliques. Basicamente, você dá um nome para a tua imagem, né? Coloca lá no namespace do Event Streams. E você, em contrapartida, eu fiz assim, o que é o Event Streams? Event Streams é tudo pronto. Então, você tem lá 3 cliques e coloca um container para rodar. E se fosse o lado da direita da tela, seria se fosse um Apache Kafka. Você teria justamente uma série de componentes para implantar e estar coordenando. O que a IBM fez? Na nossa infraestrutura de nuvem, ela já tem uma entrada de tráfego, ela já tem um ingress traffic, né? Ela tem lá um NGIX, um Istio, ou você pode acoplar um Data Power no front para justamente fazer a integração dessa sua topologia de uma maneira muito mais simples e pensando no quê? Na evolutiva do teu negócio, com foco no seu cliente. Tá legal, pessoal? Isso garante o que nós chamamos de Seamless Experience Choice with Consistency, qual nós falamos de patterns de escolha de provedor de cloud na semana passada. Pontos interessantes. Aí você fala, mas Kafka por Kafka eu vou usar o Open Source. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, Open Source não é core. Você não pode usar Open Source como core business da tua operação. A não ser que você seja bem corajoso e queira assumir um risco de passivos legais, e se a sua instituição ela tem normas e regulamentação, etc., existe um ponto importante. Mas, mesmo assim, você fala, eu vou seguir com Kafka. Aí eu falo, o teu Kafka ele já tem aceleradores? Ele já traz para você uma série de funcionalidades prontas para uso?
ou você vai ter que gastar meses lá contratando fábrica de software para fazer a implementação. Lembra de, eu quero me tornar ágil. Tornar ágil é não reinventar a roda, é se apoiar numa solução madura, robusta e escalável. É aí que o Event Stream começa a ficar muito mais interessante, porque ele torna o Apache Kafka muito mais fácil e intuitivo. Porque eu tenho uma série de dashboards, igual esse que eu tenho aqui, né, que mostra um histórico dos seus dados, as ocorrências, de maneira simplificada, que é um tópico de teste, né, que tem um snapshot ali do que está ocorrendo, enquanto eventos que estão sendo transacionados. E aí, pessoal, e se eu precisasse começar? Qual que é a diferença de você entrar no mundo open source? Pesquisa no Google, senta e reza para dar certo. Porque se migrou a versão baseado no exemplo que foi feito, existem grandes chances de não funcionar. Estou mentindo? Claro que não, né? E aí, o que a IBM fez? Ela criou o que eu chamo de aceleradores. Então, dentro da ferramenta, tem uma seção lá de toolbox, de caixa de ferramenta mesmo, que você tem uma série de componentes ou patterns prontos para serem utilizados. Então, você tem uma aplicação para gerar carga, que é o Workload Generation, você tem cliente Java, já tem acesso à linha de comando para executar comandos de eventos, uma aplicação que eu falo que é mocada, né, um Starter Application, que é sensacional para quem nunca trabalhou com a plataforma, não tem nenhuma noção de orientação a eventos, ele simplesmente vai lá, clica, segue o passo a passo e está pronto. Aí já começa a instrumentar eventos na plataforma. E, de novo, é um container, pessoal. Container não custa nada para você destruir e refazer. Na verdade, custa os 3 cliques, tá? 4 com remover o Helm chart. Ou se você fizer por linha de comando, é rodar um comando. Então, essa agilidade, tem que lembrar que não tem como fazer no open source. Mesmo que você use Puppet e uma série de ferramentas que te apoiam num estágio de automatização de infraestrutura, você ainda vai se deparar com regras de firewall, portas, conflitos de IP, etc., que está abstraído na nossa plataforma. Tudo bem, pessoal? Estamos nos finalmente já, tá? Mas e aí, qual que é o grande diferencial competitivo? E se eu disser para vocês que a IBM já consegue, por exemplo, garantir um nível de confiabilidade global? Vocês lembram que a IBM comprou uma empresa chamada SoftLayer? A IBM hoje é uma das principais empresas de data center no mundo. Ela consegue fazer com que você tenha justamente a mesma experiência, a mesma topologia e as mesmas configurações numa geografia diferente. Então é muito legal para um caso de elasticidade ou também de contingência, de recuperação a desastres. Você coloca, por exemplo, a solução para rodar aqui no Brasil e quer replicar lá nos Estados Unidos, ou quer replicar na Europa, sem problema algum. E qual que é o ponto-chave disso, né? Quando eu falo de replicação. E aí vem aquela pergunta, você sabe o tempo médio de um provisionamento, de um ambiente de georreplicação com event streams? Ou, para quem mexe com Kafka, que está aí, escreve no chat, como que vocês resolvem essa questão hoje? É uma pergunta para vocês, né? Como que você trata a geolocalização e a georreplicação num caso de clusterização, visando elasticidade, e também para disaster recovery? O que eu digo para vocês é assim, no mundo do Event Streams, é mais rápido do que você pensa e é mais simples do que você imagina. Vocês ficaram curiosos? Então vamos falar. É o seguinte, como contar até 3. Você vai lá no seu IBM Cloud Public, tá? Isso só funciona numa estratégia de nuvem pública, tá? Por quê? Porque você não vai utilizar outros data centers, né? Você não vai construir um data center. Então, a gente já tem essa oferta pronta. Você seleciona georreplicação, certo? Manda gerar as informações de conexão, seleciona o elemento que você quer fazer, e aqui é interessante porque você pode replicar a partição ou a topologia como um todo, ou só, por exemplo, um dos tópicos. Um dos pontos que eu acabei esquecendo de mencionar é que o modelo de Event Streams, ele trabalha com uma topologia muito comum no nosso dia a dia,
que é o Publish Subscriber, né? Você trabalha com o mesmo modelinho lá do Twitter, né? Com o mesmo modelo do RSS Feed. Você alimenta um backbone e esse backbone dispara mensagens. O que acontece num caso de GeoCluster IDR? No Event Streams, você seta onde você quer fazer e para onde você quer mandar essa réplica. O detalhe importante é que, neste momento, ele não leva só seus dados. O que ele vai levar? No caso de um acionamento de um DR, ele vai levar, além dos seus dados, a topologia e as conexões. Olha que legal. Então, o teu cliente que estava, por exemplo, se conectando no Brasil e você entrou em DR e a sua réplica está lá na Europa, ele vai automaticamente se reconectar na Europa. E aí vem o failback. E quando volta ao Brasil, o que ele faz? Ele traz tudo para o Brasil e você se reconecta no Brasil. Muito legal, né, pessoal? Pelo menos eu acho. E aí vem aquela pergunta, mas o que eu faço com o meu legado? O que eu faço com o meu ambiente? Né? Eu já tenho, por exemplo, plataforma de mensageria. Vamos lá, contextualizando de novo. O teu MQ, ou o teu mainframe, o teu banco de dados, etc., né? Ele vai estar trabalhando em um modal, em uma velocidade da sua TI interna, tá? É sua plataforma de mensageria, etc. Então, a gente sempre fala, o MQ posicionado como backbone, ele serve para conectar os Systems of Record, tá? Então, a gente fala de Systems of Record e Systems of Engagement orientados a eventos, que é o conceito do Multispeed IT, certo? Então, qual que é o ponto importante? O MQ continua conectando o seu serviço de registro, né, os Systems of Record, que sejam de missão crítica e que sejam transacionais. Esse é o primeiro ponto, tá? E que você tenha que ter aquele Assured Delivery, ou Only Once Delivery, tá? Exemplo típico disso, mercado financeiro. Pessoal, transação financeira, você não tem como emitir 5 avisos do mesmo TED, ou 5 lançamentos do mesmo TED. Você tem que garantir a entrega. Então, essa informação vai continuar lá no teu MQ, certo? E o Event Streams, ele consegue capturar informações, ou ele vai ser utilizado para informações de processamento em tempo real, focando justamente numa maneira estratégica e inteligente de melhorar o engajamento com seus clientes. Então, um exemplo disso, consumo de internet, né? Que legal, eu não sei quanto a vocês, mas direto eu recebo aquele SMS do tipo, você usou 80% da sua fatura, da sua franquia de plano de dados. Deseja contratar mais? Né? Isso é uma ocorrência de evento em cima da plataforma. O que a IBM fez? Ela já desenvolveu, então o Event Stream já fala nativamente com o teu backbone MQ. Por enquanto, é do MQ para o Event Streams, tá? Mas eu já antecipo para vocês que a IBM está trabalhando, tem que lembrar que esse produto, as customizações ou enriquecimentos da IBM são bem desenvolvidos em continuous deployment ou continuous delivery, né? Então, já está na esteira de desenvolvimento o fluxo inverso do Event Streams para o MQ, por exemplo, e também já está previsto se integrar com outras plataformas de mensageria. O que vocês acham disso, pessoal? Bem legal, né? Imagina que você tenha hoje lá, você é um grande integrador, ou você tenha uma empresa que faz uso da mensageria MQ, e você tem que justamente monitorar essa plataforma melhor, o teu negócio, né? Entender o que está passando lá e quais insights você pode tomar. Imagine que você pode, no MQ, gerar eventos que serão instrumentados para uma plataforma, um backbone, que só olha evento e foca numa resposta. Esse é o papel principal do Event Streams. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma conclusão breve, e aí a gente já vai entrar em perguntas e respostas. Então, o primeiro ponto que eu gosto de levar para todo mundo, se você está olhando estratégia de transformação digital, foque em orientação a eventos também. A gente tem 3 pilares. Esse é o último webinar aí do ano que a gente está fazendo sobre o ecossistema de transformação digital. Então, a primeira coisa, se você não está olhando transformação digital, olhe que a chance de ter um negócio sumir nos próximos anos é muito grande, se você não estiver olhando isso. Ser orientado a eventos faz parte dessa estratégia e tem que ser estratégico para a empresa.
Você não vai lá investir ou falar, eu quero trocar tudo para orientação a eventos porque eu gosto, eu quero mudar a arquitetura. Lembra, a arquitetura corporativa, ela tem que ser bem definida, porque uma má escolha afeta a tua reputação e afeta o teu negócio. Então, ter uma arquitetura orientada a eventos muda justamente a forma de pensar, lembra que a gente falou, é o DNA, e muda a forma que você integra as suas aplicações. A gente tem uma plataforma robusta e totalmente escalada, a gente tem uma série de aceleradores que já vêm prontos para uso, e a gente tem um grande paradigma, que é, ao invés de trabalhar com dados armazenados, a gente está trabalhando com os dados à medida que eles ocorrem e agindo de forma rápida na ocorrência desses eventos. E a parte fundamental, pessoal, quando a gente brinca e fala assim, open source, né, tem gente que torce o olho, etc. A M2M veio de open source quando a gente começou, eu gosto muito de open source, mas a gente tem que lembrar, quem suporta isso? Não é o sobrinho do meu conhecido que vai lá e diz que mexe, né? Você tem que ter uma empresa por trás. Então, a IBM, ela suporta todos os componentes open source que estão dentro da ferramenta. Então, quando você contrata um Event Streams, você está, de quebra, ganhando suporte a todo o ecossistema do Event Streams. O mesmo vale para o Cloud Private e para o nosso Gateway. Tá legal, pessoal? Dúvidas? Bom, pessoal, se fizer sentido para vocês, continuar esse bate-papo, continuar a conversa, entre em contato com a gente. Continua valendo aquela gamificação que a gente faz. Os 5 primeiros que entrarem em contato com a gente na janela desse webinar para bater papo sobre esse tema, seja para entender posicionamento de arquitetura ou para validar o que a gente consegue fazer, a gente vai estar sorteando aí, tá? E vai ser um prazer falar com vocês. E, de novo, para encerrar, eu agradeço a participação de todas e eu digo, como sempre, não é preciso uma grande ideia, basta ter uma pequena ideia que possa transformar em grande. Essa é a mensagem. Start small, think big, grow fast. Um abraço e até o próximo webinar da M2M.